Olá Brasil, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro Macunaíma, do Mário de Andrade. Não saiam daí que é depois da vinheta. Olá pessoas, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente nunca sabe quando você vai estar vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Papel Mágico. Hoje nós estamos falando de literatura. Gostaram da minha camiseta do Tim Burton? Os personagens de Tim Burton? Palhaçada, não vou falar onde que eu comprei porque eu não tô ganhando, né? Então não vou fazer propaganda. Muito bem, vamos falar hoje sobre Macunaíma, o livro do Mário de Andrade. Mas antes de eu falar do livro, que tal você já deixar o seu joinha, você se inscrever nesse canal e você compartilhar com seus amigos? Que tal também você me seguir nas redes sociais para que a gente continue, olha lá abaixo, você continue batendo papo comigo por lá. Teve alguma dúvida? Pode mandar por lá que a gente tenta responder também. Principalmente no Twitter ou no Instagram, ok? Mas voltando ao assunto do livro, hoje nós vamos falar sobre Macunaíma. Se você está aí fazendo o terceiro ano do ensino médio, pode ser que você tenha que... Gente, hoje está tendo Copa. Então o povo aqui perto tá assistindo aos jogos da Copa e tá gritando. Nem é Brasil que tá jogando, mas o povo tá gritando assim mesmo. Então, se vocês ouvirem vuvuzela, grito, esperneio, não entrem em desespero porque é o povo louco aqui assistindo aos jogos da Copa do Mundo, tá bom? Mas como eu estava dizendo, se você está fazendo o terceiro ano do ensino médio, pode ser que você tenha que ler Macunaíma, né? Porque faz parte das obras aí do terceiro ano. Ou se você está indo fazendo vestibular, alguma coisa nesse sentido, pode ser também que peçam para que você leia Macunaíma. Então preste atenção, vou tentar te ajudar agora, tá certo? Macunaíma é um livro do Mário de Andrade. Mas quem é Mário de Andrade? Mário de Andrade é um dos autores da primeira geração modernista. Para entender o livro é bom você entender esse contexto também. A primeira geração modernista, que é chamada de fase histórica, é aquela galera que organizou a Semana de Arte Moderna, né? E que após a Semana de Arte Moderna deu início ao que de fato é a literatura moderna brasileira. Entre outras características, eles traziam um experimentalismo na linguagem, né? Eles tentavam renovar a linguagem. Então você vai ver isso muito no Macunaíma. Que você vai ver que o estilo, o romance, não segue aquele padrão realista naturalista que estávamos acostumados, né? Bonitinho e tal. A linguagem é totalmente estranha, complicada. Então eles seguem um outro caminho, eles tentam experimentar. Então isso fica muito evidente no livro. Outro fato é o nacionalismo, né? Que é bem diferente, mas daí depois eu volto a falar desse assunto, tá certo? Vamos para o resumo do livro. O livro vai contar a história do índio Macunaíma, que quando nasce já demonstra assim a sua principal característica, que é a preguiça, né? Ele é um ser muito folgadinho e preguiçoso. Ele vive com a mãe e com os irmãos lá na sua tribo, no Amazonas. Depois da morte da mãe, eles resolvem, os três, ele e seus irmãos, resolvem sair pelo mundo em busca de aventura e fazer uma viagem pelo mundo, uma espécie assim de road trip, né? Digamos que fosse a road trip indígena. E nessas andanças, Macunaíma acaba conhecendo Si, a mãe do mar, e acaba tendo um relacionamento brincando com ela, né? Porque o Mário de Andrade usa a palavra brincar como um eufemismo para fazer sexo, para transar lá com Si. No início, Si não queria, mas aí ela é subjugada por Macunaíma e seus irmãos, uma violência, né, gente, sexual, e eles acabam ficando. Dessa relação de Macunaíma com Si, nasce uma criança. Só que essa criança não resiste e morre. Si também morre. Só que antes de morrer, ela dá de presente para Macunaíma, porque, gente, apesar de ter sido ali um sexo forçado, os dois acabam tendo um casinho. Ela dá para ele de presente um amuleto, o Muiraquitã. Não sabe o que é Muiraquitã? Vou colocar aqui no vídeo pra vocês. Isso é um Muiraquitã. Eu sei, gente, parece uma piroca, mas não é uma piroca. É um sapo, tá? É um sapo, aí uma pedra preciosa em forma de sapo. Que é um amuleto, né? Uma pedra sagrada. E Macunaíma segue a viagem com seus irmãos carregando o Muiraquitã. Como ele foi casado com Si, ele acaba se tornando o imperador do Mato Virgem, né? Porque ela era a mãe do Mato Virgem. Mas durante uma briga com um dos monstros mitológicos, porque o livro é permeado de histórias, lendas e crendices mitológicas dos indígenas brasileiros, o Macunaíma, brigando com um desses monstros, uma cobra gigante lá, ele acaba perdendo o amuleto, acaba perdendo o Muiraquitã, que é roubado pelo grande vilão da história, que é o Venceslau Pietro Pietra. Parece nome de personagem de novela mexicana, né, gente? Mas ele é o venezuelano, então tá justificado. Na verdade, o Venceslau Pietro Pietra é um disfarce de outro monstro mitológico aqui da mitologia
indígena brasileira, que é um gigante, que o Piaimã, né? Que é um gigante que come pessoas e tal. E ele tá morando em São Paulo. Quando descobre que ele tá vivendo em São Paulo, Macunaíma e seus irmãos resolvem ir para São Paulo para tentar resgatar a pedra, tentar resgatar o talismã. Então eles seguem para São Paulo para tomar o Muiraquitã do Venceslau Pietro Pietra. Entre os planos do Macunaíma, quando ele chega em São Paulo para tomar a pedra lá do vilão, está ele se vestir de francesa e tentar seduzir o cara. Não dá certo, né? Ele se traveste de francesa, tenta, mas o plano acaba falhando. Aí o que ele faz? Ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele encontra uma mãe de santo para ajudá-lo a fazer uma magia e tal, e mandar dar uma surra. Na verdade, faz um acordo com o Exu para que Exu vá lá e dê uma surra no Venceslau, para que ele consiga resgatar o seu amuleto. Ainda no Rio de Janeiro, ele conhece Véi, que é a deusa Sol. O que ele faz? Ele promete casamento a uma das filhas da deusa Sol. Mas se tem uma coisa que Macunaíma não é controlado quando o assunto são as questões sexuais. Apesar de ter prometido casar com uma das filhas de Véi, da deusa Sol, ele acaba se engraçando com uma portuguesa. Aí, quando a deusa descobre, ela fica fula da vida, que ele estava lá traindo já sua filha, mesmo antes de casar, e começa a perseguir. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fugir do Rio de Janeiro também, né? Nisso, Macunaíma anda pelo Brasil inteiro, ele tem várias aventuras, eles rodam o Brasil inteiro, e no final das contas ele acaba resgatando a pedra, acaba conseguindo o Muiraquitã de volta. No final da história, Macunaíma sofre na pele a vingança da deusa Véi, que manda um calor enorme lá pra tribo onde ele vive, e isso estimula a sexualidade do personagem, né? Porque você sabe que Macunaíma é uma personagem que tem um fogo no fiofó, então estimula essa sexualidade dele, e ele acaba sendo seduzido e cai nos braços de uma Uiara traiçoeira, né? Daquela terrível, que o mutila. Dessa vez ele perde o amuleto, ele perde o Muiraquitã definitivamente, então não tem mais volta. Triste, cansado de tanta luta, de tanto sofrimento, Macunaíma acaba indo para o céu, onde ele se transforma na constelação da Ursa Maior. Agora, falando sobre o livro. Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, é o principal livro do Mário de Andrade e apresenta justamente um herói, mas um herói diferente. Um herói popular, aventureiro, excepcional, com força sobre-humana, mas que também tem um caráter um pouco duvidoso. E no livro, ele mescla várias linguagens de todas as partes do Brasil. Então você tem expressões, desde expressões indígenas a expressões do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de todos os lugares. Então é uma experimentação, é um caldeirão de expressões idiomáticas que transforma o livro nessa questão da experimentação linguística. O herói criado por Mário de Andrade aqui nesse livro, gente, ele é totalmente diferente desses heróis que a gente está acostumado. Porque se a gente for analisar como são os heróis que a gente está habituado a ver, são maravilhosos, né, super honestos. O Macunaíma não, ele é individualista, ele é egoísta, ele é covarde, ele busca o lucro fácil, né? Então ele quer se dar bem de qualquer jeito, sabe esse jeitinho brasileiro que a gente tanto se orgulha de falar e que no final das contas é uma falta de caráter? Era bem a marca do Macunaíma. A narrativa é como uma colagem, né? É como se o Mário de Andrade tivesse feito uma colcha de retalhos, então ele fez uma colagem de vários mitos, contos e crendices da cultura popular brasileira. Leia com atenção que você vai perceber que cada capítulo é meio que um conto, né? E esses contos juntos vão formando toda a história, vai formando todo o livro. E esses contos, ao ler, você vai percebendo que eles beiram aos causos, né? Parece que você está ouvindo pessoas contando causos. Isso é uma marca interessante também dentro da narrativa do Mário de Andrade. Aliás, para escrever Macunaíma, o Mário de Andrade teve que fazer uma extensa pesquisa sobre a cultura indígena, sobre os mitos, sobre as lendas do povo do Amazonas, para conseguir marcar bem ali a sua história. Se você perceber bem, a história ela vai mudando de ambiente de uma hora para outra, não há aviso. Então, uma hora eles estão em São Paulo, depois eles estão aqui, depois eles estão ali. Então, é meio louco. E isso é natural, como eu falei, por quê? Porque os primeiros modernistas, eles gostavam de experimentar novas estéticas, novas formas de criar os seus livros. Em Macunaíma, Mário de Andrade resgata o nacionalismo, mas o nacionalismo, gente, bem diferente daquele da escola romântica. Porque vocês se lembram,
Que eu não sei se vocês sabem, mas no romantismo, o nacionalismo era ufanista, né? As coisas do Brasil eram celebradas, as coisas do Brasil eram maravilhosas. O índio era visto como grande herói nacional. Na visão dos modernistas, o índio já é um pouquinho mais real. Ele não é aquela perfeição que os românticos defendiam. E o nacionalismo, a visão que eles tinham do Brasil, era uma visão também mais crítica. Um ponto importante pra gente observar é o início do livro Macunaíma. Se você leu com atenção, você vai ver que vai lembrar um outro livro, lá do romantismo. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Prestar atenção nesse inicinho, não lembra muito o livro Iracema, do José de Alencar? Agora ouça só um trechinho então do Iracema para você ver se não tem alguma semelhança. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Perceberam? Então, isso é uma característica dos modernistas, o retorno às questões do passado, à história do Brasil, ao nacionalismo, mas como eu disse, o nacionalismo totalmente diferente daquele pregado pelos românticos. E para finalizar, é como se Macunaíma fosse assim a síntese do povo brasileiro, que tem um caráter misturado que não dá para ser bem definido, né? Porque nós somos essa mistura de todos os povos, de todos os lugares. Então, no fundo, a nossa personalidade também é tão complexa e diversa quanto a do herói sem nenhum caráter do Mário de Andrade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero tê-los ajudado com esse análisinha aqui de Iracema. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente responde pra vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Dá joinha, compartilha, espalha pelas redes sociais. Volte mais vezes, porque aqui a gente tem muita coisa pra discutir. Me siga nas redes sociais, caso queira conversar comigo diretamente. E a gente se vê mais vezes. Foi um prazer enorme estar com vocês, brincar com vocês. Tchau, pessoas. Até a próxima.